Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 16 desta terceira teoria, que tenta explicar um pouco dos capítulos 8 e 11 de Daniel. Ela tem como título 6 Karen. 6 já sabes que são o número de chifres do bode e Karen significa chifre em hebraico. Hoje trazemos mais uma aula desta terceira teoria, que tem como título Antíoco III Magno. Obviamente que na aula anterior já falamos sobre Antíoco III Magno. Ele era filho de Seleuco Calínico, que o seu cognome era de Boa Vitória, mas como nós vimos anteriormente foi uma boa derrota. E depois os seus dois filhos, Seleuco III Seraunos e Antíoco III Magno, vão reconquistar novamente os territórios conquistados pelo Rei do Sul, portanto trazendo praticamente aos limites que estavam anteriormente no Reino do Norte. Esta cabeça, ou esta escultura de Antíoco III Magno, muitas vezes é associado a Antíoco Epifânio, mas Antíoco Epifânio não é esta imagem. Esta imagem pertence a Antíoco III Magno. Antíoco Epifânio é o filho de Antíoco III Magno. E hoje vamos falar um pouco mais sobre Antíoco III Magno e os seus feitos. Desde já te agradeço por estares a assistir a esta aula. E se gostares desta aula e deste canal, convido-te a inscreveres no canal, a compartilhares os nossos vídeos e a deixares o teu like e a acionares as notificações para receberes mais informações da Escola Kitonite, porque vai ser importante para que o YouTube perceba que estes vídeos têm relevância para outros utentes e vão também sugerir estes mesmos vídeos a pessoas que possivelmente não conheçam as Sagradas Escrituras ou têm um gosto por aprender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. Portanto, muito obrigado pela tua participação. Eu tenho aqui mais duas esculturas, portanto mais duas, a primeira que já foi apresentada e outra escultura. A outra escultura é de Ptolomeu IV Filopator. Estes dois reis gregos, um do rei do norte, o primeiro do rei do norte e o segundo do rei do sul, eles vão lutar um contra o outro. Okay? O Ptolomeu IV Filopator, que nós também já falamos na última aula, mas também eles vão ser compadres. Okay? Depois o Antíoco III Magno vai dar a sua filha, uma das suas filhas, a um filho de Ptolomeu IV Filopator, que é exatamente como nós vamos terminar a aula de hoje. Okay? Desde já mostro-te exatamente estes dois reis gregos e continuamos a falar em reis gregos, porque tanto o rei do norte como o rei do sul são reis gregos. Então nós ficamos na última aula no versículo 12 e passo a ler o versículo 13 de Daniel capítulo 11. Diz assim: Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e com muitas riquezas. Ora, como tu sabes, nos versículos anteriores nós estávamos a falar de Antíoco III Magno como sendo o rei do norte e portanto aqui como não há variância mais nenhuma, portanto não vai mudar de rei do norte, portanto ele vai continuar a ser Antíoco III Magno. E aqui o que tu vês aqui salientado e de outra cor é de anos, ok? Portanto, isto é, ele teve um primeiro recuperar dos campos, dos territórios perdidos para o Rei do Sul, que lhes pertencia, ao Rei do Norte, e agora, como diz, maior do que a primeira, quer dizer que agora vai haver uma segunda reconquista, não é? Estabelecendo o Reino do Norte e tentando aumentar esse mesmo Rei do Norte. E o que nós vamos ver é se, à luz das Sagradas Escrituras, como é óbvio, e da história, se eles conseguiram aumentar esse mesmo território.
Então eu passo-te a ler aqui mais uma vez o texto de Isaac Newton, que diz o seguinte: cerca de 12 anos depois desta batalha, portanto aquela primeira vez, entre Filopáter e Antíoco, que são exatamente aquelas duas esculturas que eu te mostrei no início, morreu aquele. Portanto, morreu quem? Morreu exatamente o Filopáter, deixando o reino a seu filho menor, Ptolomeu Epifânio. Portanto, este Ptolomeu Epifânio é exatamente um filho de Ptolomeu Filopáter. Epifânio quer dizer exatamente ilustre. Okay? Portanto, Epifânio. De apenas 5 anos. Portanto, estás a ver que Antíoco III Magno lutou contra Filopáter e depois o Filopáter morreu e deixou o seu filho de 5 anos. Repara, Antíoco Magno tinha recuperado os territórios do Rei do Norte e costuma-se dizer, com um rei tão novo no trono, ele pensou que poderia, não é, anexar o Rei do Sul ao Rei do Norte. Não é? Estás a ver mais ou menos a ideia. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai se aliar a Filipe, rei da Macedónia, e estás a ver aqui o terceiro rei, okay? o terceiro rei ou reino que surgiu de Alexandre o Grande, portanto ele continua aqui vivo, ele está vivo, a fim de invadir os domínios de Epifânio, que é exatamente o Ptolomeu V Epifânio. Isto são palavras de Isaac Newton. Nas suas vizinhanças travou-se uma guerra entre Antíoco e Epifânio, portanto este Epifânio era filho de Filopáter, sendo a Fenícia e a Cilicíria ocupadas alternadamente por um e por outro. Com isto, estas regiões muito sofreram de ambos os lados. Portanto, estás a ver que as lutas foram de parte a parte. Apesar de ele ser muito novo, não é? Costuma-se dizer o Antíoco Magno, mesmo aliando-se a Filipe, rei da Macedónia, não conseguiu conquistar o rei do Sul. Não é? Com isto, estas regiões muito sofreram de ambos os lados. Primeiramente capturadas por Antíoco, depois por um tal de Scopas, que comandava o exército egípcio e a retomou poucos anos depois, em 550 de Nabunassar. Isto não estamos a falar do Egito, estamos a falar de regiões a norte do Egito. O Antíoco não chegou ao Egito. Antíoco derrotou Scopas perto das nascentes do Jordão, portanto estamos a falar na Palestina, cercou-o em Sidão, tomou a cidade e reconquistou a Síria e a Fenícia ao Egito. Portanto, não foi ao Egito, estamos a falar na Palestina, onde os judeus lhe vieram como voluntários. Portanto, estás a ver que aqui estão envolvidos os judeus. Será que estes judeus encontram-se em Daniel 11? Por incrível que pareça, sim. E nós vamos já ler a seguir. Depois assim, mas cerca de 3 anos depois, preparando-se para uma nova guerra contra os romanos, fez paz com Epifânio e lhe deu a sua filha Cleópatra. E ficamos por aqui nesta parte do texto de Isaac Newton. E eu gostava de te mostrar aqui a Guerra Síria, que é a quinta Guerra Síria. Como eu te disse, para mim Daniel 11 tem as guerras sírias. As guerras sírias são exatamente as guerras entre o rei do Norte e o rei do Sul, que diz o seguinte: a morte de Ptolomeu IV em 204 a.C., isto são palavras da Wikipédia, okay, foi seguida de um sangrento conflito pela regência, sendo Ptolomeu V, que é o Epifânio, Ptolomeu V Epifânio, que era apenas uma criança. Isaac Newton diz com 5 anos de idade. O conflito começou com o assassinato da esposa e irmã do rei morto, Ancione, e pelos ministros Agatócles e Susíbio. O destino de Susíbio era claro, mas parece que Agatócles efetuou a regência durante algum tempo até ser linchado por uma volátil turba em Alexandria. E a regência passou de um assessor a outro e o reino ficou num estado próximo da anarquia. E estamos a falar exatamente do Rei do Sul. Isto tudo dentro do Rei do Sul. Visando aproveitar as vantagens desta agitação, portanto, estás a ver que o Rei do Sul estava a lutar contra si próprio, Antíoco III Magno preparou uma segunda invasão da Cilicíria. Chegou a um acordo com Filipe V da Macedónia, portanto, mais uma vez, estás a ver que Isaac Newton confirma, ou a Wikipédia confirma Isaac Newton, ou Isaac Newton confirma a Wikipédia,
e Filipe V da Macedónia para conquistar e compartilhar os territórios dos Ptolomeus do ultramar. Portanto, estamos a falar das ilhas a norte do Egito, não do Egito. Apesar do qual, a aliança não duraria muito. Antíoco arrasou depressa a região, após um breve declínio em Gaza, deu um esmagador golpe aos Ptolomeus perto da cabeça do rio Jordão, obtendo o importante porto de Sidon, que foi exatamente aquilo que estava escrito em Isaac Newton. Portanto, estás a ver aqui que estão em sintonia. Em 200 a.C., emissários romanos, e agora aparecem os romanos, a próxima aula vai ser dedicada exatamente a Roma, chegaram a Filipo e a Antíoco, exigindo que este se abstivesse de invadir o Egito. Okay? Portanto, eles como viram que o Reino do Norte estava a começar a vir de norte para sul para conquistar o Egito, foi aqui que Roma interviu. Okay? E os romanos, e eu digo que é Roma, assim não sofreriam alteração alguma na importação de grãos do Egito, chave para a manutenção da população da Itália. Portanto, a Itália era um cliente do Egito, de onde vinha de lá a comida, não é? E, portanto, eles tinham medo que o rei do norte depois privasse os romanos de comida e, portanto, eles ameaçaram logo o Antíoco III Magno. Como os monarcas não tinham planejado invadir o Egito, cumpriram voluntariamente as demandas de Roma e não invadiram o Egito. Em 198 a.C., e graças à sua vitória em Banias, Antíoco completou a submissão da Cilícia e lançou uma incursão sobre o restante de fortalezas de Ptolomeu na costa da Cária e da Cilícia. Okay? Portanto, isto tudo fora do Egito. Problemas internos levaram Ptolomeu a procurar uma rápida e desfavorável paz. O movimento nacionalista, e estamos a falar no Reino do Sul, que começara antes da guerra com a revolta egípcia e se ampliara com o apoio dos sacerdotes egípcios, criou agitação e sedição em todo o seu reino. E, portanto, estás a ver que, mais uma vez, tudo encaixa, não é, com a descrição do Isaac Newton, e depois vais ver que encaixa perfeitamente nas profecias bíblicas. Os problemas económicos levaram o governo ptolomaico a aumentar os impostos, o que, pela sua vez, alimentou ainda mais o fogo nacionalista. Com o fim de se focar na frente interna, Ptolomeu assinou um tratado de conciliação com Antíoco em 195 a.C., cedendo ao rei Seleucido a posse da Cilícia e acordando o casamento de Ptolomeu com a filha de Antíoco, que era exatamente Cleópatra. Esta Cleópatra não era egípcia, era filha de Antíoco. Okay? Pode parecer às vezes que estamos a falar do rei do sul, mas não era. Ela era filha de Antíoco, rei do norte. Antíoco e vários nobres foram mortos na Batalha de Susa pelos Elimeus no segundo ano desta Olimpíada, no ano 187 a.C. Segundo outra versão, Antíoco foi assassinado em 187 a.C. num templo de Baal, onde se tinha dirigido para tentar conseguir parte do dinheiro que tinha que pagar para Roma. Ok? Portanto, isto nós ainda vamos ver mais à frente o que é que vai acontecer, não é? Na história de Antíoco. E ainda não é aqui que nós vamos terminar a história de Antíoco III Magno. Gostava só de te deixar exatamente aqui com os versículos bíblicos que comprovam aquilo que nós lemos. Diz assim: e naqueles tempos, portanto já na segunda batalha, podemos assim dizer, na segunda guerra, e naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentro do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Portanto, como tu viste nas palavras de Isaac Newton, houve judeus que se aliaram ao rei do norte, mas depois, quando o rei do sul vem novamente sobre a Palestina, eles vão cair, eles vão ser destruídos por terem apoiado o rei do norte. E como tu viste, Isaac Newton dizia que aquela região ali da Palestina e o norte da Palestina sofreram muito com estas alternâncias entre o rei do norte e o rei do sul. Não é? E os judeus que ficaram do lado de Antíoco III Magno, depois quando foram conquistados novamente pelo rei do sul,
eles sofreram novamente as consequências, não é? Desse apoio. Porque diz que o rei do sul virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Portanto, como tu vês, o rei do norte veio, não é? Novamente, outra vez, sobre o rei do sul, e nós já vimos outra vez isso, e vimos também que havia uma alternância entre o rei do norte e o rei do sul. E que, pois, o que, pois, há de vir sobre ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E depois diz, e dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com eles os retos. Assim ele fará, e lhe a quem? Portanto, está a falar do rei do norte, não é? E continua a falar também do povo de Israel. E lhe, portanto, esse rei do norte dará a Ptolomeu V Epifânio uma filha. Quem é esta filha? É exatamente Cleópatra, filha de Antíoco III Magno, das mulheres, para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Isso vamos ver já em próximas aulas, não é? O que é que vai aqui acontecer. O que vai acontecer é que este Antíoco III Magno, apesar de ver que as coisas não estavam a correr bem no Rei do Sul, porque havia lutas internas, ele não vai conseguir conquistar o Reino do Sul. Porquê? Porque Roma vai intervir. E como Antíoco III Magno portanto, vai constatar que não conseguirá conquistar o Rei do Sul, o que ele vai fazer é fazer deste Ptolomeu V Epifânio seu genro, não é? Vai dar uma das suas filhas. Mas mesmo assim as coisas não vão correr nada bem, porque depois esta filha vai ficar contra o pai, não é? Porque vai ficar do lado do marido. E que, portanto, estás a ver gregos a lutar contra gregos, não é? Gregos a casar com gregos, e mesmo assim eles não se vão dar bem. Então temos aqui os dois compadres, não é? Portanto, um era era pai de Cleópatra, ok? E o outro era o pai do Ptolomeu V Epifânio, ok? Portanto, curioso. E agora eu vou-te trazer aqui um historiador judeu, Flávio Josefo. Ele tem nome italiano ou romano, mas ele era grego. Ele era, portanto, Flávio Josefo, é conhecido como Flávio Josefo. Ele era um historiador judeu do primeiro século da nossa era. E o que ele vai descrever aqui é nada mais nada menos que Daniel 11. E repara, durante o tempo em que Antíoco III o Grande reinava na Ásia e fazia guerra a Ptolomeu Filopater, rei do Egito, e a seu filho, não havendo ainda vencedor nem vencido, okay? A Judeia e a Baixa da Síria sofriam do mesmo modo e eram como um barco batido pelas ondas, pela boa ou má sorte desse príncipe. Mas, por fim, Antíoco vitorioso submeteu a Judeia. Okay? Portanto, ele conseguiu conquistar a Judeia. Após a morte de Ptolomeu Filopater, Ptolomeu, seu filho, cognominado Epifânio, enviou contra a Síria um grande exército sob o comando de Escopas, que se apoderou de várias cidades e pôs a nossa nação, portanto ele está a falar de Israel, sob o domínio desse príncipe. Pouco tempo depois, Antíoco venceu Escopas, portanto estás a ver a alternância entre o rei do norte e o rei do sul, numa grande batalha perto da nascente do Jordão, e reconquistou a Síria e Samaria. Portanto, Samaria é a região norte de Jerusalém. Os judeus então entregaram-se inteiramente a ele, portanto ao rei do norte, estás a ver o cumprimento de Daniel 11, receberam o seu exército na cidade, alimentaram os seus elefantes e ajudaram as tropas que atacaram as guarnições deixadas por Escopas na fortaleza de Jerusalém. Portanto, estás a ver os judeus que se aliaram a Antíoco III Magno. Esse príncipe, portanto, isto está a falar de Antíoco III Magno, fez aliança com Ptolomeu V Epifânio,
rei do Egito, e lhe deu Cleópatra, sua filha, em casamento. E como dote, entregou-lhe a Baixa Síria, a Fenícia, a Judeia e metade dos tributos de suas províncias, pagos pelos principais habitantes a esses dois reis, que entregavam a soma aos seus tesouros. Portanto, como estás a ver, Antíoco III Magno conquistou a Judeia, os judeus colocaram-se do lado de Antíoco III Magno, não é? Para lutar contra o rei do Sul, e depois, para fazer a paz entre o rei do Norte e o rei do Sul, costuma-se dizer, o rei do Norte vai entregar novamente a Judeia ao rei do Sul. E depois eles vão sofrer as consequências exatamente de ter apoiado o rei do Norte. Portanto, como estás a ver, não é? O povo de Deus aqui a sofrer as consequências do rei do Norte e do rei do Sul, e o cumprimento cabal de Daniel 11. Portanto, como tu vês, tanto a história como Isaac Newton como eu, que eu concordo plenamente com estas interpretações, estão de acordo com o texto bíblico sem ser necessário fazer qualquer tipo de interpretação. O que nós estamos só apenas a dizer é quem é que é o rei do Norte e quem é que é o rei do Sul, alternando obviamente entre os reis que foram se sucedendo ao longo dos anos, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. E como tu vês, a profecia cumpre-se literalmente, sem precisar de nenhum artifício, não é? Nem nenhuma interpretação adicional. E isto deve nos ajudar a perceber, não é? Que isto foi escrito muitos anos antes de se terem cumprido, mostrando exatamente que a palavra de Deus é verdadeira, cumpre-se na íntegra, sem ser preciso fazer qualquer tipo de ajuste à história. Isto só mostra que a palavra de Deus é a verdade, não é? E que Deus quer exatamente que nós confiemos nele, porque ele conhece o princípio, o presente, não é? E o futuro. E, portanto, nós só precisamos de confiar nele. E desde já convido-te novamente a inscrever-te no nosso canal, se ainda não te inscreveste, a compartilhar os nossos vídeos, a deixar o teu like e a acionar as notificações para receberes mais informações desta escola, que eu penso que já é o teu canal, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.